E, e então, só duas palavrinhas. A primeira é que esta ação de formação enquadra-se dentro da visita que o Sr. Bispo irá fazer a cada unidade pastoral. A ideia destes 3 encontros, digamos, desta ação de formação, podemos dizer assim, com estas 3 sessões, é avivar em cada um de nós a consciência da nossa pertença eclesial e dos fundamentos desta pertença, que vem trazer uma nova, digamos, etapa com a questão desenvolvida pelo Papa Francisco da sinodalidade. É uma oportunidade, fundamentalmente, para todos nós, Igreja. Então, vamos, de alguma maneira, aprofundar nestes 2 encontros, e depois destes mais teóricos, digamos, e depois um mais prático, vamos aprofundar esta consciência. Para estes 2 primeiros encontros, pedimos a colaboração do Dr. Fernando Perpétua, que está na nossa diocese e que nos tem ajudado em algumas temáticas. O ano passado, ele, sobre este assunto, deu na Escola Razões da Esperança um curso. Por isso, lhe pedimos a ele que, de uma forma simples, de facto, nos trouxesse um pouco de mais, digamos, conhecimento e aprofundamento sobre este tema importante para os nossos dias. Já foi dito, podeis sempre enviar as vossas questões. Nós depois vamos tomando nota delas. Algumas o Dr. Fernando responderá. O que não puder esta semana pode ser para a semana. O que não for esta semana e para a semana pode ser na 3ª sessão. E agora, para iniciarmos bem o nosso encontro, o nosso Bispo vai dar uma pequena palavra inicial e também fazer connosco um momento de oração. Por isso, vou dar-lhe o lugar para ele poder dar-nos a sua palavra. Então, muito boa noite a todas e a todos, aqueles que tomam parte nesta sessão de formação. É uma grande alegria ver tanta gente que está interessada e a fazer caminho dentro das nossas unidades pastorais, dentro da transformação que nós queremos para a nossa diocese. Por isso, a minha palavra é, antes de mais, de boas-vindas e de agradecimento pelo caminho que estamos a fazer, sabendo que aquilo que fazemos é o início de uma caminhada de transformação que quer mudar e melhorar o nosso modo de ser igreja com a participação de todos. Este é o objetivo do caminho que nós estamos a fazer. Que se pedir ao Dr. Fernando Perpétua, que tem experiência e estudo sobre este assunto, que nos ajudasse a refletir sobre este caminho, sobre os fundamentos daquilo que nos motiva e os objetivos que queremos atingir, para que todos, neste ano em que estamos a viver, neste ano pastoral, vamos ter ocasião de nos encontrar também pessoalmente. Não passamos simplesmente para o digital, mas também este faz parte da nossa vida, e um grupo como o de hoje era difícil de reunir de outro modo. Portanto, temos aspectos destes, mas depois, do modo presencial e sinodal, vamos tratar em cada uma das nossas unidades pastorais e das nossas vigararias, vamos tratar pessoalmente e em conjunto sinodalmente destes assuntos. Então, para todos, desejo um bom encontro. Para isso, vamos pedir a bênção e a presença do Senhor e a luz do seu Espírito que nos guia nestes encontros que estamos a iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Sr. Dr. José. Boa noite a todos. Agradeço vivamente a presença de todos e a participação de cada um. Uma nota prévia para vos dizer que eu não sou um especialista em sinodalidade. Estou aqui, como foi dito já, pela simples razão de ter orientado no passado ano um curso sobre este tema e de ter reunido alguma informação que procurarei hoje partilhar com todos. Começo por dizer-vos que uma comunicação digital tem desafios que eu próprio parcialmente desconheço. Contudo, tem também vantagens. Uma delas é a possibilidade dos participantes poderem sair da sala
de forma discreta e subtil, sem que o palestrante disso se aperceba e, portanto, não lhe causando grande frustração nem desconforto, que é uma vantagem significativa, assinalável. Eu espero não vos fazer chegar a tal ponto. Indo ao tema, porque é para isso precisamente que estamos aqui hoje, começo por dizer que há na Igreja uma palavra que tem vindo a ganhar um certo protagonismo e uma presença muito significativa. Trata-se da palavra sinodalidade. Ganhou destaque sobretudo após o sino da sinodalidade, que terminou há cerca de um ano. E por isso é sobre ela que iremos falar neste encontro e no próximo, que vai decorrer de hoje a 8 dias, embora em perspectivas e âmbitos distintos. Hoje abordaremos essencialmente 6 pontos em torno desta ideia de sinodalidade, modo de ser igreja. O primeiro, perguntamos o que é a sinodalidade e vamos à palavra e ao conceito. Um segundo ponto para dizer, para abordarmos também o que é uma igreja sinodal. A sinodalidade como modo essencial e originário de ser igreja. Um terceiro ponto em que vamos à procura dos fundamentos bíblicos da sinodalidade. Um quarto para dizermos que o sino da sinodalidade indica à Igreja um conjunto de propostas muito relevantes e que nós devemos assumir progressivamente na vida da Igreja. Depois, um quinto ponto para darmos e colocarmos em evidência as oportunidades que a sinodalidade concede à Igreja no mundo atual. E por fim, vamos perguntar-nos como pode a sinodalidade ser um kairos, isto é, um tempo propício, um tempo favorável, um tempo de esperança para a Igreja de hoje. São estes os 6 pontos que trazemos aqui para partilhar convosco, para discutir e para abordarmos. No próximo encontro, de hoje a 8 dias, abordaremos então a perspectiva histórica da sinodalidade, isto é, o que aconteceu a esta ideia e a este conceito desde a história da Igreja, desde os primeiros momentos do nascimento da Igreja até ao século XX e as suas implicações. Portanto, uma abordagem mais histórica, menos conceitual. Começamos então pela palavra e pelo conceito de sinodalidade. O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio. É com esta afirmação, proferida pelo Papa Francisco, nos 50 anos da instituição do Sínodo dos Bispos, pelo Papa Paulo VI, que o saudoso Papa aponta à Igreja o caminho da sinodalidade. A sinodalidade, ou o caminho sinodal, que a Igreja está a retomar, não é por isso uma novidade histórica, nem eclesiológica, nem ontológica. A sinodalidade é um modo originário de ser Igreja. Na sua origem, a Igreja é sinodal. Na sua essência operativa, a Igreja é sinodal. Até na sua gênese etimológica, a Igreja é sinodal. Vejamos, a palavra Igreja deriva do grego eclésia, como todos nós sabemos. Resulta da junção de duas palavras, o prefixo ek, que significa para fora, e um palavrão chamado kaleo, que se traduz por convocar ou chamar. Assim, eclésia é a assembleia dos convocados, de todos os convocados, dos chamados para fora, dos que, identificados pela mesma fé, se unem numa comunhão de vida para participarem, sublinho, de igual modo e com igual dignidade e responsabilidade na missão própria dos filhos de Deus. Louvar, glorificar, dar a conhecer Jesus Cristo, expressão última do amor, da verdade e da beleza. Sinodalidade e sinodal derivam, pois, então da palavra sínodo, que em grego se designa por synodos, em que syn, a primeira parte, significa o mesmo ou conjunto, e odos quer dizer caminho. Então, synodos, ou em português sínodo, é o caminho conjunto, o caminho que os membros do povo de Deus percorrem juntos. Remete para o Senhor Jesus, que se apresenta a si mesmo como caminho, verdade e vida. Remete também para o facto dos cristãos, seguindo Jesus, serem chamados, nas origens, os discípulos do caminho,
enquanto comunidade eclesial, reunida, convocada pelo Senhor. Então, vemos neste primeiro ponto as origens dos termos e dos conceitos de sinodalidade, sinodal e de sínodo. E por isso julgo que podemos avançar para abordar a sinodalidade enquanto modo originário, mas essencial de ser igreja. A sinodalidade ressurge hoje como um movimento reconstitutivo da essência da Igreja, enquanto Assembleia, enquanto reunião de todo o povo de Deus. Convoca a Igreja a tornar-se o que é, mais que um lugar físico, uma identidade gerada pela fé comum no Deus uno e trino. A Igreja Sinodal é, por isso, a Igreja que regressa ao seu originário modo de ser, à sua realidade de corpo de Cristo, vivo, verdadeiro, ressuscitado e sublinho, onde todos os batizados tomam parte, em iguais dignidade e importância, e por consequência com iguais compromisso e responsabilidade derivados da mesma fé e do mesmo batismo. Estes, por sua vez, implicam em todos comunhão, participação e missão. Mas este caminho de regresso à identidade sinodal originária da Igreja, sublinho-se, não é novo, como já referi. Dá alguns passos após o Concílio Vaticano I. Progride com timidez na viragem para o século XX. Avança com precaução, diga-se, até os anos 60, os anos do Concílio. E é aí que um impulso importante lhe é conferido. Uma nova consciência eclesial, significativamente sinodal, irrompe no magistério do Segundo Concílio do Vaticano. O Vaticano II reforça a perspectiva de uma atualização das diversas dimensões da Igreja, através dos seus vários documentos, algumas delas numa direção convergente com a sinodalidade. E essa tendência é particularmente evidente em dois documentos. O primeiro é a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que eu presumo que a maioria de nós já terá ouvido falar, que apresenta uma visão e missão da Igreja como comunhão, com a sua natureza de povo de Deus, que peregrina na história em direção à Pátria Celeste, onde todos os membros, e eu sublinho sempre estas palavras, comunhão, todos os membros, todos chamados à comunhão, à participação, à missão. Todas estas palavras são muito importantes para reforçar esta dimensão da sinodalidade que estamos a abordar hoje. Ora, todos os membros, em virtude do batismo, são agraciados com a mesma dignidade de filhos de Deus e investidos com a mesma missão. Isto é acentuadamente sinodal. E depois também o Concílio Vaticano II, no decreto Christus Dominus, que sublinha a subjetividade das igrejas particulares, onde se recomenda que os bispos exerçam o cuidado pastoral da igreja que lhes é confiada em comunhão com o presbitério e exprime o desejo de comunhão entre as igrejas locais em cada região, a criação dos sínodos dos bispos e dos concílios provinciais e dos sínodos provinciais, com novo vigor, bem como a instituição das conferências episcopais. E isto é também, igualmente, sinodal. Depois, no contexto conciliar, o próprio Papa Paulo VI, na mesma linha de orientação sinodal, em pleno concílio, em 14 de setembro de 1965, anunciou aos padres presentes na sessão de abertura do quarto período conciliar a intenção de instituir, por sua iniciativa e autoridade, um órgão chamado Sínodo dos Bispos, enquanto Conselho Permanente de Bispos para a Igreja Universal, sob a autoridade do próprio Papa, com a função de dar informações e conselhos, composto por bispos nomeados na sua maioria pelas conferências episcopais e aprovados pelo Papa. E depois, no dia seguinte, no dia 15 de setembro de 65, o mesmo Papa Paulo VI, com o moto próprio, Apostólica Solicitude, institui formalmente o Sínodo dos Bispos na Igreja Católica. Ora, não vamos neste encontro fazer uma perspectivação histórica da sinodalidade, mas estes dados parecem relevantes para sublinhar algumas questões que aqui vamos discutir.
E porquê é que são relevantes? Porque, em primeiro lugar, porque permitem perceber que há um regresso à sinodalidade na Igreja, que se começa a esboçar no final do século XIX, que progride até ao momento decisivo do Concílio Vaticano II e do pontificado do Papa Paulo VI. E depois porque evidenciam que a sinodalidade conciliar e pós-conciliar ainda se cinge aos bispos, num âmbito de participação muito mais restrito do que aquele que se vem a verificar no período mais recente, sobretudo desde o sínodo da sinodalidade. O pontificado do Papa Francisco opera deste modo uma significativa mudança de rumo. Sob o seu impulso, o caráter sinodal da vida da Igreja reforça-se e amplia-se até ao envolvimento pleno do povo de Deus. Em 15 de setembro de 2018, na Constituição Apostólica Episcopalis Communio, Francisco determina diversas mudanças no funcionamento do sínodo. Nessa altura reconhece os benefícios do sínodo de Roma para a vida da Igreja, mas o Papa quer ir mais além e por isso alarga a participação no sínodo para além de bispos, inclui peritos e auditores, delegados fraternos, convidados das igrejas e comunidades eclesiais, ainda não em plena comunhão com os católicos, participantes especiais, nomeados em virtude da sua autoridade reconhecida, jovens, homens e mulheres de todo o mundo. A sinodalidade passa então a ser entendida como modo de ser igreja, como processo que agrega, que escuta, que reflete, que discute, que reza e que atua. E então, de onde vem esta ideia de sinodalidade e este modo de ser sinodal da Igreja? Vamos à procura dele e encontramos-lo essencialmente na Escritura. A Escritura atesta que no centro do desígnio divino de salvação está a vocação à união com Deus. E sublinho novamente a ideia de união e a ideia de unidade de todo o género humano. Desígnio esse que se cumpre em Jesus Cristo e que se realiza depois, posteriormente e consecutivamente, ao longo dos séculos, pelo ministério da Igreja. E aqui, na Sagrada Escritura, residem então as raízes, mas também as razões essenciais que suportam a natureza sinodal da Igreja. Desde a criação do ser humano, homem e mulher, como vocado a viver em comunhão com Deus, até à misericórdia divina diante da humanidade, que pelo pecado rompe esse desígnio da unidade, desde o caminho comum do êxodo, com o povo reunido à volta do seu Senhor para lhe prestar culto e viver segundo a sua lei, até ao exercício do ministério de Moisés, como guia e pastor dos que lhe associam e seguem de forma subordinada e colegial, desde esse zelo profético de tantos que aceitaram ser voz de Deus para indicar caminhos de conversão, até à promessa de uma nova aliança gravada não em tábuas de pedra, mas nos corações. Desde também Jesus, que com o seu querigma revela que Deus é comunhão de amor, até à Páscoa do mesmo Jesus, que dá a sua vida para a retomar nova na ressurreição e para levar todos os discípulos à união com Deus na vida ressuscitada. Desde o apelo de Jesus, que a todos convoca a ser um com Ele, como Ele é um com o Pai, até aos apóstolos que recebem a autoridade do Senhor ressuscitado para ensinar os povos e batizá-los e congregá-los na unidade dos filhos de Deus. Desde a responsabilidade missionária de que participam todos os membros do povo de Deus em virtude do batismo, até à pluralidade dos dons espirituais e carismas que o Espírito concede em vista da edificação do único corpo de Cristo. Desde Simão Pedro, o primeiro dos apóstolos, a quem é confiado o ministério de guiar a Igreja e salvaguardar o depósito da fé, até cada um de nós, discípulos, a quem o Espírito impele ao seguimento e ao anúncio do Evangelho a todas as criaturas. Tudo é expressão e testemunho bíblico de caminho sinodal, de caminho conjunto, na pluralidade dos dons e carismas de cada um, mas também na unidade de todos em vista da união com Deus. E por isso podemos afirmar que a obra da salvação é verdadeiramente a unidade. E tem nas palavras de Jesus, São João projeta na história humana uma síntese perfeita. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, sejam também eles um em nós. E assim acontece desde o início,
Assim o revela a Escritura. Assim ocorre também em Jerusalém, no primeiro concílio, narrado em Atos 15 e em Gálatas 2. O concílio de Jerusalém é historicamente paradigmático dos sínodos celebrados pela Igreja. Diante da questão da necessidade ou não da circuncisão, a comunidade de Antioquia decide dirigir-se aos apóstolos e aos anciãos da Igreja de Jerusalém, enviando-lhes Paulo e Barnabé. A comunidade de Jerusalém, os apóstolos e os anciãos reúnem-se imediatamente para analisar o assunto. Paulo e Barnabé contam tudo o que aconteceu, segue-se uma discussão viva e aberta, escuta-se o testemunho de autoridade e a profissão de Pedro. Tiago faz a interpretação de todos estes acontecimentos à luz da palavra profética, que atesta esta vontade salvífica universal de Deus, e depois transmite-se a decisão a todos os participantes e também à Igreja que solicita este esclarecimento. O Concílio de Jerusalém é, por isso, um evento paradigmático do modo sinodal de ser Igreja. É uma demonstração do caminho do povo de Deus chamado à escuta do Espírito e ao diálogo alargado para decidir novos importantes itinerários eclesiais. Cada participante assume um papel específico e contribui a seu modo para a decisão comum. Nesse encontro-chave, Paulo evoca a imagem da Igreja como corpo de Cristo para exprimir tanto a unidade do organismo como a diversidade dos seus membros, em que todos são necessários na sua especificidade, em que todos gozam da mesma dignidade em virtude do batismo, em que todos têm relevante responsabilidade. E isto é profundamente sinodal. Por todos estes factos e razões, o Concílio de Jerusalém é um evento paradigmático da sinodalidade e um sinal daquilo que pode ser hoje também a sinodalidade na vida da Igreja. Então, como é que pode ser hoje também essa sinodalidade no nosso tempo, nas condições em que vivemos, no mundo em que estamos destinados também a viver e nos contextos das nossas comunidades paroquiais, interparoquiais? Ocorrido entre 2021 e 2024, pela primeira vez, o Sínodo da Sinodalidade, ou o Sínodo dos Bispos, não envolveu apenas bispos. Envolveu milhões de batizados de todos os continentes, países e paróquias do mundo inteiro. Implicou a realização de 2 sessões da 16ª Assembleia Geral dos Sínodos, do Sínodo dos Bispos, que teve a particularidade relevantíssima de debater a própria sinodalidade, para que seja não só característica do Sínodo dos Bispos, mas de toda a Igreja. Ele recuperou assim um modo de ser Igreja em que todos, leigos, teólogos, religiosos, clero, enquanto membros do corpo de Cristo, têm o dever de escutar, de participar, de discernir em conjunto, de agir de forma cooperante e articulada e de assumir, cada um, as suas responsabilidades próprias de batizados, na missão de evangelizar e de levar a todos os lugares, homens, o Evangelho e de civilizar o mundo no amor. A sinodalidade não é, por isso, um mero método do governo eclesial, nem uma convenção periódica para avaliar dados estatísticos, nem uma assembleia de interessados ou gente com interesse em relatórios de contas ou em demonstrações de resultados operacionais. A sinodalidade é muito mais que isso. É o modo de ser Igreja. É um modo originário, genuíno, convergente com a sua identidade essencial radicada em Cristo. E este encontro, de há cerca de um ano, produziu um documento que contém a síntese daquilo que os participantes pretendem para a Igreja deste milénio. As ideias fundamentais que devem ser seguidas pela Igreja neste milénio, no seu âmbito sinodal, que é capaz de agregar, de congregar e de responsabilizar e envolver todos nesta participação missionária de todos no destino da Igreja e na sua missão específica. O Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade foi então, e por isso, um passo importantíssimo no caminho da Igreja contemporânea. Partiu do olhar posto no ressuscitado. Fixou a atenção nos sinais do tempo presente. Convocou
todo o povo de Deus. Reconheceu erros e falhas, dialogou para discernir rumos e novas formas de agir e culminou com um apelo à alegria e, sobretudo, à conversão pessoal, mas também à conversão da Igreja e de todos aqueles movimentos e grupos que integram a vida da Igreja. Os primeiros frutos deste tempo inaugural de uma nova sinodalidade começam já também a dar os primeiros sinais de fruto na vida da Igreja. Crescem por todo lado práticas de conversão no espírito, de discernimento comunitário, de partilha de dons e vocações, de corresponsabilidade na missão, de novos modos de tecer e estabelecer relações entre as diferentes igrejas, de escutar a terra e o seu grito, de responder ao clamor dos pobres, de interpretar e concretizar, agora em perspectiva sinodal missionária, novos instrumentos e práticas eclesiais. Muitas destas práticas estão, aliás, verdadeiramente já a acontecer, também na Diocese de Leiria-Fátima, e se calhar nesta Diocese até de forma precursora. O seu Vigário-Geral, Padre Hermínio de Janeiro, dentro de 2 semanas, falar-vos-á sobre essas transformações locais que estão já a corporizar e a concretizar orientações que são manifestamente sinodais e decorrentes da reflexão da sinodalidade. A 16ª Assembleia Sinodal foi, por isso, um grande passo, um passo histórico na vida da Igreja. Mas não esgota o caminho da sinodalidade. A sinodalidade é um processo lento, eventualmente difícil, seguramente acidentado, mas inquestionavelmente necessário. E que percurso poderá fazer este processo? Através das linhas que preconiza para a evolução da Igreja nos próximos anos. A resposta a esta questão está sobretudo dada no documento final do Sínodo da Sinodalidade. O documento final chama-se mesmo assim e tem 5 partes, e nessas 5 partes procura responder aos desafios da Igreja no nosso tempo e neste mundo em que estamos a viver, marcado por uma acelerada mudança e transformação. Vou tentar ser curto na abordagem de cada um destes pontos, mas também gostaria que passasse alguma da informação que parece substancial e importante retermos. A primeira parte, chamada O Coração da Sinodalidade, chamados pelo Espírito à conversão, reafirma a compreensão da sinodalidade como caminho e compromisso de partilha. Desenvolve as perspectivas espirituais e proféticas da sinodalidade e apela com veemência, sublinho esta questão, apela com veemência à contínua conversão dos sentimentos, das imagens, dos pensamentos, de modos de sentir e pensar que habitam o coração de cada um dos fiéis, de cada um de nós. Nenhum de nós está dispensado desta contínua conversão que o Sínodo convoca e apela. E, sobretudo, esta primeira parte desafia a que haja tradução desta conversão na ação pastoral e missionária nos locais onde nós estamos envolvidos no processo de evangelização. A sinodalidade começa, então, por convocar a conversão pessoal e comunitária. Eu volto a sublinhar esta questão. Se não houver conversão, nenhuma mudança subsiste. A conversão é a chave para a superação de divisões e para a construção de pontes entre diferentes batizados, grupos e sensibilidades dentro da comunidade cristã, mas não só. E é aqui que eu também gostava de tocar. O terceiro milénio desafia-nos como Igreja. É marcado pelo individualismo, por sinais de grande ganância, pelo consumismo desenfreado, por uma exterioridade alienante que a todos nos afeta. E é por isso um tempo que convoca a conversão, ao regresso de cada um a si mesmo, para aí, com serenidade, poder encontrar-se e poder encontrar Deus, que planifica o humano e sacia a sua sede. Só daí se pode partir para o encontro com o outro e entrar no horizonte da humanidade fraterna e solidária, que é também um dos objetivos deste documento. A segunda parte
no barco juntos. A conversão das relações. De novo, a ideia de conversão. É dedicada a isto mesmo, à conversão das relações na comunidade cristã. Então diz o documento final, a sinodalidade requer a conversão séria das relações entre os católicos. Convoca ao abandono das pretensões individualistas e dos autoritarismos que afastam ou que fraturam. Convoca também à rejeição dos protagonismos tantas vezes insensatos que ferem progressivamente a unidade dos filhos de Deus em cada uma das nossas comunidades. A sinodalidade é, por isso, um apelo permanente à simplicidade evangélica, à harmonização de todos em torno da vontade de Deus, à conversão para a unidade. Terceira parte, lancei a rede, conversão de processos. Terceira vez, conversão. Agora, dos processos, do modo como organizamos a vida eclesial, das práticas que temos, dos organismos de que dispomos e dos métodos que eles assumem até agora na vida da Igreja. O Sínodo aponta, então, para o discernimento eclesial, para novos processos de decisão, para uma cultura de transparência na prestação de contas e nos processos de avaliação de desempenho, indicando caminhos de renovação dos organismos eclesiais e dos seus métodos e das suas práticas. A sinodalidade requer, então, fortes transformações na estrutura organizacional da Igreja e preconiza, então, esses novos métodos de trabalho mais práticos, mais pragmáticos, mais eficazes. Preconiza mais participação e responsabilidade de todos e de cada um nos processos de decisão das comunidades paroquiais e interparoquiais. E ninguém se pode sentir de fora. Como batizados estamos todos envolvidos e estamos todos chamados a uma maior participação e responsabilidade. A terceira parte convida também a uma maior transparência na prestação de contas ao povo de Deus, pois o é de todos e todos devem contribuir para decidir onde o aplicar e todos devem conhecer onde foi aplicado e todos devem saber quais os resultados dessa aplicação. Preconiza ainda a adoção de práticas de governação sustentáveis, não só financeiramente, mas também do ponto de vista pastoral e social. E o recurso também a meios rigorosos de avaliação de desempenho. E isto não é uma abstração. Pode e deve ser inserido no dinamismo próprio das comunidades, de cada comunidade, pois envolve, responsabiliza, aperfeiçoa. E isto é manifestamente sinodal. A quarta parte, uma pesca abundante, a conversão dos vínculos, descreve e procura sensibilizar para o modo de cultivarmos um intercâmbio progressivo de dons no interior da Igreja, o entrelaçamento de laços na Igreja, num tempo em que a experiência de estar enraizado num lugar está a mudar também profundamente. E a este propósito deve sublinhar-se que a Igreja Sinodal está mais capacitada para isto na medida em que se estrutura em rede e se constitui em rede e se dinamiza em rede. E pede por essa razão que as relações pessoais entre todos os batizados se teçam sob o paradigma de rede, em atitude de coesão, de laços, de cooperação constante. Propõe de igual modo uma cooperação ativa, franca e alargada entre os múltiplos movimentos e organismos eclesiais. Não há cantos numa igreja sinodal, não há capelinhas numa igreja sinodal. A igreja é um espaço amplo, aberto, franco, envolvente e que requer também essa franqueza no coração de cada um dos seus batizados. O anúncio do Evangelho não se compadece com divisionismos inconsequentes, com rivalidades de facção, com lutas estéreis ou intestinas. Convoca, bem pelo contrário, à rejeição de tudo isso. Apela ao melhor de cada um de nós, a franquearmos o coração diante do superior desígnio de Deus e de que Deus coloca a missão da Igreja hoje em cada lugar. E por fim, para terminarmos este núcleo central da apresentação, a quinta parte, também eu vos envio um povo de discípulos missionários e convida a olhar para a formação de todos no povo de Deus em sinodalidade missionária num mundo particularmente complexo e exigente
como é o de hoje. Então diz o sínodo e convida a olhar para a Igreja como algo que não pode estar centrada em si mesma, nem pode estar acantonada no seu lugar de conforto. A sua missão é testemunhar ativamente, vivamente, com confiança, o amor de Deus no meio da família humana e levar o Evangelho a todos, sem exceção. Só que isso exige, no contexto que estamos a viver, preparação e formação adequadas, com caráter contínuo e permanente. Portanto, o Sínodo apela que as estruturas da Igreja conferiram também prioridade, meios e estruturas próprias e ajustadas aos desafios complexos de evangelizar num mundo tão complexo como é aquele que nos é dado viver. Estamos já a terminar. Admito que já tenham abandonado a sessão cerca de 50%, mais ou menos, estimativamente. E então, temos mais 2 pontos, mas muito breves. Em primeiro lugar, dar nota de que a sinodalidade é um modo de ser igreja que a capacita para um mundo também em mudança. A igreja está no mundo para o transformar. Não está no mundo para ser dominada pelo mundo, nem para ser condicionada por ele. E este é um destaque importante. O mundo em que vivemos, já todos nos apercebemos, entrou velozmente num novo tempo, mais estrutural, mais orgânico. De repente, como se uma espécie de clique se tratasse, passou da era analógica para a era digital. Depois, acelerou já da era descartável para a era ecológica. E enquanto tal está a acontecer, manifesta também os primeiros movimentos que apontam para a urgência de ultrapassar a estafada era competitiva que nos exaure a todos, para a substituir por uma nova era, a era colaborativa, uma era tecida em rede, com dinâmicas próprias, mas densas, de cooperação, de comunicação, de partilha de conhecimento, etc. E esta transformação tão rápida, tão estrutural, tão orgânica do mundo atual, coloca desafios muito importantes à Igreja, mas também oportunidades relevantíssimas. E a sinodalidade parece que vem de encontro a esta realidade do mundo. A sinodalidade é, por si, orgânica. E, a seu modo, é federativa e descentralizada. Assemelha-se, em certa medida, à estrutura de rede sobre a qual se apoiam muitos dos dinamismos do mundo em que vivemos. E isto é um trunfo para a Igreja. É uma oportunidade a não perder pela própria Igreja. A sinodalidade, pelo seu modo próprio de ser em rede, que escuta, que discerne em conjunto, que integra a todos, que responsabiliza a todos, que valoriza cada um na sua diferença e especificidade, que dialoga com a pluralidade, apresenta-se mais capaz, mais capacitada para a tarefa de evangelizar e de recivilizar o mundo contemporâneo na esperança de que carece, na confiança de que precisa, na unidade que é a obra salvífica fundamental. E por isto a sinodalidade também é um tempo oportuno, um tempo propício à evangelização no contexto que estamos a viver no mundo. Isto, na minha perspectiva, simples. E terminamos. Vamos terminar com o ponto 6º, só. Isto é uma apresentação muito breve, em flash, 6 flashes, para terminar com uma palavra de esperança e como a sinodalidade pode ser esperança no contexto contemporâneo. No fim deste encontro, retomo a frase do Papa Francisco, com o qual iniciamos. O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio. O sínodo terminou há pouco mais de um ano, mas o processo sinodal, repito, só agora está a começar. Está mais do lado do início do que do lado do fim. Longos séculos de prática eclesial assentes sobre a autoridade do padre, suportados por um consolidado quadro teológico, organizacional, canónico, de práticas e de linguagens, não se muda num acontecimento por mais amplo e denso que ele seja.
Os 60 anos de recepção do Concílio Vaticano II, por outro lado, também não foram ainda suficientes para operar a mudança de forma sólida e estrutural. A proximidade de um ano ao recente Sínodo da Sinodalidade ainda não possibilitou também a plena assimilação das suas propostas, nem na conversão que ele próprio preconiza para todos os setores eclesiais. Contudo, este é o tempo novo da Igreja Nova. É o tempo de assumir a dignidade e a igualdade de todos os batizados, com os consequentes compromisso e empenho na missão, como ponto estrutural de partida. É o tempo de desconstruir quadros mentais herdados e cristalizados, modos cansados de fazer as coisas, tantos medos, tantos temores e tantas teimosias. É o tempo também de superar o modelo eclesial estafado de Trento e das suas longas sequelas. É o tempo de adoção de um novo ethos cultural, isto é, de uma nova linguagem e de uma nova prática eclesial, de uma nova posição relativa também no diálogo eclesial com o mundo contemporâneo. É o tempo da atenção, da partilha, da valorização das experiências das comunidades eclesiais de base local. É o tempo de definição e de adoção também de novas normas canónicas capazes de dar corpo coerente a este novo modo de ser igreja, que precisa também de ser normatizado para influenciar o modo de construção que pretende alcançar. Este é, por isso, o tempo oportuno, o tempo da esperança, um tempo da esperança para a Igreja, um tempo não só de esperança, mas também de confiança, um tempo propício, como reconhece e recomenda uma teóloga espanhola chamada Cristina Sanz. É o tempo para discernir a Igreja que temos e que não queremos. A Igreja que temos e que queremos. E a Igreja que queremos e que ainda não temos. Eu vou repetir esta frase porque acho que ela é muito bonita e é uma bela síntese também daquilo que nos é pedido a cada um de nós no processo de reflexão sobre a sinodalidade que está em processo e em construção. É o tempo para discernir a Igreja que temos e que não queremos, a Igreja que temos e que queremos, e a Igreja que queremos e que ainda não temos. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem se fui demasiado longo. Muito obrigado.